Oi, hoje nós estamos aqui novamente no nosso estudo do livro Transição Planetária do Divaldo Pereira Franco. Quem psicografa é o Espírito Manuel Filomeno de Miranda e nós vamos hoje ver o 17º capítulo, cujo título é Ampliando o Campo de Trabalho. Neste capítulo aqui, nós vamos ver ao chefe da equipe de trabalho, que é o Dr. Artêmio Guimarães, responsável pelo setor de reencarnação lá da colônia Redenção. Ele vai fazer uma preleção sobre as atitudes de nós humanos enquanto encarnados. Ele começa falando de Jesus, né? Que Jesus que está sempre conosco, é o nosso mentor, mas infelizmente nós fazemos escolhas, muitas vezes escolhas que vão nos levar à dor e ao sofrimento. Muito bem, mas antes eu achei muito impressionante nesse livro aqui que vocês devem todos conhecer, chama Ceifa de Luz, do Chico Xavier, né, que é dessas figuras maravilhosas do Espiritismo, né, aliás, o Espiritismo é tão novo, mas tem tantas figuras que impressionam, que basta que a gente comece a estudar um pouco, nós logo vamos descobrindo que uma vida não dá para nós, pelo menos, passarmos os olhos em todas as obras espíritas que existem, porque não existe assunto na Terra que tenha mais livros escritos, isso é um fato. Mas esse livro do Chico Xavier, eu acho ele soberbo, porque ele traz passagens do Evangelho e comenta, mas eu vou ler só a passagem do Evangelho. É o item 44 e o título é Oraremos. Vejam só, ele cita São João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Olha que coisa impressionante. Quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ouve e nos atende. Geralmente nós não pedimos as coisas que são de acordo com a vontade de Deus, porque nós queremos atender prazeres imediatos, esquecendo que Deus nos acompanha desde a nossa criação, desde quando nós surgimos como criaturas que um dia seriam pessoas. Então Deus nos acompanha desde o nosso nascimento, que são há bilhões de anos. Então Ele sabe muito bem o que é bom para nós hoje e aquilo que é bom para nós amanhã, e não nos dá aquilo que pode até ser muito bom para nós nesse momento, mas que para amanhã pode ser um verdadeiro abismo diante dos nossos passos. Mas eu comentei isso porque tem tudo a ver com esse capítulo aqui, do capítulo, que é o capítulo 17º desta obra Transição Planetária, porque o Dr. Artêmio, ele começa justamente falando isso. Vejam só, Jesus permanece o sublime amigo e mentor nosso, guia e modelo, desde os primórdios, conduzindo-nos pelo rumo da felicidade e edificando o reino de Deus no âmago de nossos corações. Nada obstante, né? Jesus está conosco desde dos primórdios, para fazer com que nós sejamos felizes, porque Ele está construindo dentro do nosso coração o reino de Deus. No entanto, o que nós fazemos? Seguimos Jesus? Rarissimamente. Vejam só, olha o que ele fala. Nada obstante, a cada um de nós cabe a definição do roteiro a seguir. Porque Jesus não impõe a diretriz, Jesus só mostra o caminho. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão, que logo fenecem ao toque da realidade. Então, alguns de nós faz o quê? Fica sonhando com desvarios, com coisas maravilhosas, mas de repente
repente, quando a gente põe o pé no chão, aquilo tudo se desmorona e nós nos declaramos infelizes. Muitos outros optam pelo desencanto em razão de alguns naturais insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas que envilecem a existência. Ou seja, muitos de nós começam sim um trilhar cristão, tentando fazer as coisas certas, mas na primeira situação de conflito, de dificuldade, ele se decepciona. Por quê? Porque a fé dele era frágil. É igual aquela parábola do semeador. Né? Algumas sementes caíram numa terrinha rala, cresceu rápido, mas deu de encontro com o sol quente. E como ela não tinha raiz, morreu. Então nós somos assim, muitos de nós somos assim, né? Vejam só. Outros mais entusiasmam-se no início das experiências para logo abandoná-las, assim que defrontam os desafios e as dificuldades. Aqui nós também podemos pegar a parábola do semeador, porque algumas sementes, ele diz, caíram em terra fértil, mas quando elas cresceram, elas estavam embaixo dos espinheiros, das ervas daninhas, então elas cresceram forte, mas lá de encontro com os espinheiros e as ervas daninhas, então elas se renderam e se deixaram morrer, né? E por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando leito por onde seguem. Olha só que bonito. Alguns permanecem até o fim, começam e vão. Lembre-se, Jesus diz: quem permanecer, quem prosseguir, quem perseverar até o fim será salvo. Lembra disso? Pois então alguns, diz o Dr. Artemio, alguns que estão nesse leito, ou seja, leito é onde corre o rio, alguns que estão nesse leito e permanecem e ainda vão limpando o leito do rio, tirando os calhaus, tirando as pedras. O que acontece? Ele vai facilitando não só para si o crescimento e a evolução, mas também vem preparando a jornada para os que vêm vindo atrás dele. Então essas pessoas maravilhosas são os condutores, são pessoas como é o caso do Divaldo, o caso do Raul Teixeira, o exímio caso do Chico Xavier, que foi incólume, né? O Chico é au concours por conta da sua obra fantástica, né? E outros mais que nós podemos sair de dentro do Espiritismo e relacionar muitas outras pessoas muito boas também. E me ocorre assim já de plano a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce aqui da Bahia, por sinal, conterrânea do Divaldo Pereira Franco. A Bahia deve ter uma água diferente ali, né, para produzir essas duas pessoas no mesmo estado, né? Então nós vemos esses fenômenos assim maravilhosos acontecendo, porque são as pessoas que vão limpando o leito. Esses, dentro da parábola do semeador, seria aquelas sementes que caíram em solo fértil e não tinha nenhum obstáculo pela frente. E como elas tinham um solo fértil, tinham raízes firmes, e quando cresceram o sol não as perturbou, pelo contrário, o sol as estimulou ao crescimento. Então, esse é o nosso caminho, meus irmãos. Claro, a preleção do Dr. Artemio, ela é longa, ela vai por mais algumas páginas, eu não teria como lê-la toda. Conto com vocês para fazerem essa leitura fantástica. O aprendizado é absoluto. Nós nunca vamos perder um conhecimento como esse, né? Então ele vai desenvolvendo o pensamento, vai falando da evolução da humanidade e toca num ponto muito delicado aqui especificamente para os espíritas, dizendo que os espíritas são aqueles que pretendem seguir o Consolador, o Espírito que veio de volta, o Espírito do próprio Cristo que retornou à Terra e trouxe para nós o consolo, a consolação da doutrina espírita,
Não é verdade? Pois Jesus não afirmou que eu lhes mandarei um consolador, né? Então, e ele mandou, né? Então nós entendemos que é o Espiritismo, mas infelizmente, diz aqui o Divaldo, muitos espíritas estão se perdendo, por quê? Porque vão procurando linhas diferentes, vão dando interpretações estranhas para o kardecismo, que é absolutamente racional. Você não tem o que, como criar estradas paralelas, ou por que não? Porque o Espiritismo é muito claro em si mesmo. Ele traz como única regra de conduta a caridade. Né? O Kardec dizia: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então nós vamos nos instruir lendo, nós vamos amar nos aconchegando, nos protegendo, jamais com dissensões e discussões, isso não leva a absolutamente nada. Então essa mensagem específica para o espírita, né, puxando a orelha dos espíritas, é muito relevante, porque nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que nós precisamos amar acima de tudo e conhecermos, porque o Espiritismo é consolador, mas para quem conhece. Se você não aprender, você não será consolado, você não saberá para onde você está indo e em breve estará se perdendo diante das novidades, porque você não conhece, não tem base, você não tem raízes, você será como aquelas sementes que brotaram na pedra, cresce um pouquinho e depois morre, ou então como aquelas que cresceram entre os espinheiros, será sufocado. Por isso, meus irmãos, convoco a todos para uma leitura, para um estudo diário, e não percam as oportunidades de aprender, aprender e aprender, e valorizar, né, o companheiro, auxiliando na obra do amor e da esperança, lembrando que, acima de tudo, como dizia Paulo de Tarso, a caridade, a fé e a esperança são os nossos caminhos para a evolução, para a transformação, para Deus. Se vocês gostaram desse nosso pequeno comentário, voltem, estejam conosco amanhã, faremos o próximo capítulo, 18º. Se vocês gostaram, assinem o nosso canal para receber as novidades e mostre para os seus amigos, vamos discutir e aprender juntos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre, conto sempre com a vossa opinião para enriquecer, melhorar e nos ensinar. Que Deus nos abençoe a todos.